Senhores, nos últimos dias muito se discutiu sobre mudanças no sistema previdenciário público aqui no Rio Grande do Sul. O sistema do Rio Grande do Sul. Vem agora a reforma na Previdência Social brasileira. O projeto altera pensões, novos cálculos de aposentadoria, reajustes aos aposentados que ganham acima do mínimo, desoneração da folha de pagamento das empresas, renúncias fiscais previdenciárias, antecipação de 13º e especialmente o fim do fator previdenciário, aquela fórmula que reduz o valor do benefício para desestimular aposentadorias precoces. O governo federal propõe também aumentar o tempo de contribuição para mulheres de 30 para 33 anos de trabalho. Enfim, o tema interessa a todos os brasileiros e é preciso que se faça um exame mais detido. Então, é o que propõe o Conversas Cruzadas. Convidados da TV Com para este tema. O professor de Direito no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, ex-pesquisador do IPEA, Henrique Giudice Magalhães. O ex-secretário da Fazenda do Estado, Paulo Michelucci. O especialista em direito previdenciário, Dr. Décio Scaravaglione. E o assessor especial da presidência do IP para assuntos previdenciários, Alex Fernando da Trindade. O nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, Carinho, Respeito e Honestidade, Sicredi, gente que coopera, cresce, CIE, Ações que Transformam, Fátima Saúde, compre seu plano pela internet, e Sistema Fê Comércio. Com você, a gente faz a economia girar. Uma proposta de interativa ao nosso telespectador. É justo elevar o tempo, ou é adequado, ou é necessário aumentar o tempo de contribuição previdenciária para as mulheres de 30 para 33 anos de trabalho? Quem acha que sim, é necessário, é adequado. 3299-2361. Ou quem acha que não é, 3299-2362. Além disso, o nosso telespectador, como de hábito, pode mandar a sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. Dr. Paulo Michelucci é mais um especialista em economia, em finanças públicas, mas por sua longa atividade na gestão pública tem conhecimento suficiente para começar opinando sobre este anteprojeto, que inclusive merece 2 páginas do jornal Zero Hora de hoje. Boa noite. Boa noite, Lazier, boa noite aos espectadores, boa noite ao professor Henrique, doutor Décio e doutor Alex. Na realidade, eu não sou especialista do tema, né? Mas na realidade eu posso, como eu já dizia na antessala, incursionar no ambiente de quem passou sobressaltos diurnos e noturnos permanentes sobre esse tema. Eu acompanho o Conversas Cruzadas e num recente programa o doutor Aoji, também é secretário da Fazenda, mencionou aqui um enfoque um pouco não tradicional das economias e dos problemas que estão afligindo todas as economias, especialmente as europeias. Demografia. Que pouca gente tem falado nisso. Muito pouca gente fala nisso. E ela é extremamente lógica e matemática. Eu já vi aqui com o doutor Alex, que ele já tem um quadro aí da demografia e as projeções. O que acontece? O aumento da população e a longevidade. Eu sempre dou o exemplo, eu sou de 1950, 15 de abril de 1950. Quando eu nasci, moço ainda, né? Quando eu nasci, no início da década, tá lá quase nos nascemos livros. juntos, foi dia 15 e fui dia 14. Somos do mesmo signo. Somos arianos. Bem, a expectativa de vida para os que nasciam naquela década era pouco superior a 52, 53 anos. Hoje a expectativa de vida do gaúcho, o sexo masculino, é de 72, 73 anos, o sexo feminino 75, 76 anos. Por si já fala sozinho.
essa questão. Dizia hoje a questão da igualdade do homem e da mulher, a igualdade entre todos nós, é fundamento de discursos amplos, à exceção da questão previdenciária. Eu sou absolutamente a favor da mulher, adoro a mulher. Tenho uma mulher em casa, tenho uma filha mulher. Acho que equiparar tratamento é absolutamente justo, especialmente nesse campo, onde os salários são iguais, e tem a tendência dos salários ser iguais, e a perspectiva de sobrevida na mulher é maior, inclusive. Então, menos tempo de trabalho, maior tempo de inatividade, maior desembolso sob o ponto de vista previdenciário. E quero referir também, Lazier, outras questões. Nós estamos num país que é uma federação e cada vez mais as unidades federais vão perdendo, diríamos assim, prerrogativas de se autodeterminarem. Quando eu ingressei no Estado, isso em torno de 40 anos atrás, eu trabalhei 37 anos no Estado, eu estou aposentado há 3, mas quando eu entrei, o Rio Grande do Sul foi precursor e tinha uma legislação que tratava das pensões. Nós, servidores, contribuímos do bolso 5,4% para pagamento da pensão que equivalia a 50% do salário do servidor da ativa. Pois bem, isso veio 10 anos, 20 anos, 30 anos, lá em 1988, na Constituinte, modificou-se e trouxe para o regime geral a integralidade da pensão. O que aconteceu? Imediatamente, já a Justiça, ação na Justiça, o IP, se tivéssemos com aquele regime até hoje, seria um regime absolutamente bem calculado, autorialmente calculado, e não teria o problema do pagamento de pensões. Hoje o Tesouro tem que quase, às vezes, aportar recursos para pagamento da pensão. E o que aconteceu? Esses 5 bilhões, 6 bilhões de precatórios que estão no Estado decorre daquela mudança constitucional que violentou uma regra já consolidada e matematicamente perfeita, que era o cálculo do pagamento da aposentadoria, da pensionista. Bom, aí tropeça aqui, modifica, dão estabilidade, eu dizia na antessala, estabilizaram-se seguidamente servidores, a minha carreira de fiscais faz concurso desde 1953. Aí, de repente, entra gente do meu lado que eu gosto, está estabilizado. O Estado contribuía para o INSS, pagava FGTS, ainda ele é estabilizado, libera o FGTS, que era um pressuposto de garantia por não ter estabilidade, bota no bolso, quer dizer, nem o Estado ficou, deu estabilidade e não vendeu essa estabilidade. E a máquina vai inchando. Agora, o que acontece hoje? Qualquer um de nós aqui, 5 dessa mesa, e qualquer um dos telespectadores, se colocados na mesa do ministro da Previdência, não faria nada diferente do que ele está fazendo. Agora eu vou usar minha experiência, Lazier, para terminar. Isso é uma matéria que os legislativos deveriam ter comissão permanente, porque esse assunto, dadas essas mudanças, essas variáveis, são múltiplas, a expectativa de vida, o meu filho, eu digo, a tua geração, meu filho, tu nem te preocupa em aposentadoria, porque tu vai sobreviver, tu vais viver com tranquilidade até os 90. Se tiveres um pouquinho de sorte, vais aos 105, 106. Aí como é que a sociedade vai produzir? Nós ainda estamos crescendo, o Aode disse aqui, nós ainda estamos crescendo, a população. E quando nós atingimos, daqui 30, 40 anos, atingimos aos 250, 260 milhões de habitantes, onde nós vamos parar e começar a regredir, nós vamos terminar onde, Lazier? Se pessoas como essa... Que aí ninguém trabalha para produzir e os idosos cada vez aumentam para receber a Previdência. Então é absolutamente justo que esse tema, não sei se a fórmula é correta. Bom, daqui a pouco na sua segunda intervenção então vai ter que entrar nela, porque não entrou ainda. Vamos ver se o doutor Décio Scaravaglione vai entrar na fórmula. Foi muito bom fazer uma recapitulação, fazer um histórico oportuno. Isto é, fez o preâmbulo para nós entrar de rijo no que interessa mais agora. Então é tudo com o doutor Décio Scaravaglione. Boa noite. Boa noite, Lazier. É um prazer estar aqui no seu programa. Gostaria de saudar os companheiros de mesa, doutor Henrique, doutor Michelucci, doutor Alex. Doutor Alex é bacharel em Direito também? Não, sou servidor e sou formado em administração. E administração. Sou administrador. Doutor administrador. Ok. E eu gostaria de fazer assim, um pequeno gancho com a fala do nosso secretário Michelucci, porque, na verdade, nós vivemos hoje em dia uma situação talvez paradoxal. Nós temos que situação?
quanto melhor for a saúde da população, pior é a previdência. Interessante. Repita isso. Ou seja, né, nós temos que entender que quanto mais vivermos, mais condições de saúde tivermos e mais ou crescente for a expectativa média de vida do povo brasileiro, isso vem aumentando espetacularmente, basta ver o dado que o Dr. Micheluzzi citou de 1950, o ano do seu nascimento, onde o homem vivia 52 anos, hoje já são 74, e estamos caminhando aceleradamente para que isso aumente. O Rio Grande do Sul, dentro do Brasil, é o país onde mais pessoas centenárias, né, onde temos maior quantidade de centenários. Na Europa, se não me engano, é a Itália. Né? Ou seja... E no mundo é o Japão. No mundo é o Japão. Então, são questões onde temos que dar atenção, saúde, e hoje temos muito mais recursos, com toda a dificuldade do Sistema Único de Saúde, que é universal e gratuito, e aportam-se milhões e bilhões e nunca é suficiente. Não se sabe de que forma isso é administrado, não se sabe se a fórmula eleita pela Constituinte, em 88, centralização municipal, colaboração da União Federal, dos Estados-membros e dos municípios e a administração feita a nível municipal e nível municipal, se está correta ou não, porque é um problema muito sério. E aí já vamos caminhar para a Previdência. Por que eu digo vamos caminhar para a Previdência? Porque a Previdência Social, ela faz parte de uma árvore maior que se chama Seguridade Social. O que a Constituição define como Seguridade Social? É um conjunto integral de ações da sociedade e do poder público para bem atender as necessidades básicas do povo que vive no território brasileiro. Nós temos a saúde, acabei de falar do SUS, Sistema Único, né, de Saúde gratuito e universal, não é contributiva, ou seja, contribuímos mediante impostos, mas não há contribuição direta, então ela é gratuita. Nós temos a assistência social, e a assistência social que vale para os desvalidos, para as pessoas que estão na margem da pobreza ou abaixo da linha de pobreza, também é eminentemente gratuita e ela tem um benefício, né, para quem não sabe, que é o benefício de prestação continuada, popularmente chamado de LOAS, que vem da Lei Orgânica da Assistência Social, um salário mínimo para deficientes, e essa me parece a denominação correta hoje em dia, e também um salário mínimo para idosos acima de 65 anos, seja homem ou mulher, que não tenham condição de autossustento. E finalmente chegamos na Previdência. A Previdência Social, e aqui eu falo do Regime Geral de Previdência Social, basicamente, o que ela tem? Ela tem o viés extremamente ou completamente contributivo. Eu recolho minhas contribuições, e hoje nós estamos migrando do sistema de repartição simples, e entrou o critério atuarial, aí entra o fator previdenciário, tudo isso 10 anos depois de 88, Lazier, depois da Constituição, a emenda constitucional número 20, de 16 de dezembro de 98, instituiu o quê? O critério atuarial na Previdência Social Geral e também para os regimes próprios. E aí começa toda essa discussão. O fator é constitucional ou não é constitucional? Se o critério atuarial passou, e eu não sei como é que passou nas comissões de Constituição e Justiça, porque teria quebrado uma cláusula pétrea da Constituição, mas aí já passou, infelizmente, e o Supremo Tribunal Federal concordou com a constitucionalidade em termos. O que nós temos? Nós temos a seguinte situação: o fator é constitucional. Aí o fator hoje, ele existe para inibir aposentadorias precoces. Pela matéria do Jornal Zero Hora de hoje, ao que consta, o governo já não está satisfeito com os efeitos do fator. E o fator, para quem não conhece, o fator hoje, por exemplo, uma mulher com 30 anos de contribuição e 48 anos de idade, ela tem uma perda de cerca de 45% da média das suas contribuições. Ora, isso é um assalto, isso é um estelionato, né? Estão colocando a mão no bolso do trabalhador. É um absurdo. E aí, quando vem me falar em idade avançada, eu concluo da seguinte forma: nós temos o quê? Nós temos o brasileiro, não o brasileiro talvez situado entre nós aqui, né, de estudo universitário, e muitas vezes as pessoas começam a trabalhar, vamos dizer assim, nesse meio universitário com 21, 23 anos. Nós temos pessoas que começaram a trabalhar com 12, 14, 16 anos por necessidade famélica. E essas pessoas, com mais 35 anos, pegamos um homem com 12 anos, ele não vai ter muita idade, mas talvez ele já esteja, né, com o seu organismo deteriorado, e é a maioria da nossa população e não a minoria. Por isso que eu digo, temos que pensar na sanidade do sistema das contas. Perfeito? Temos. Agora, podemos fazer reformas
né? Sobre as coxas, como se diz? Claro que não. Vamos estudar, vamos chamar centrais sindicais, vamos chamar as entidades civis, vamos fazer uma discussão para que se tenha uma regra nova, quem sabe, mas que valha para 30, 40, 50 anos. Muito bem. Daqui a pouco o senhor prossegue, doutor Scaravaglione. Vamos ao administrador de empresa e um homem que trata exatamente dos assuntos previdenciários junto ao IP, Alex Trindade. Vamos entrar um pouco mais no projeto? Vamos entrar no projeto, Boa noite. Lazier. Boa noite, Lazier. Boa noite aos colegas de mesa, doutor Décio, doutor Henrique, secretário Paulo Michelucci. E a gente, lembrando um pouco do secretário e lembrando do período do governador Rigoto, e a gente avalia o quanto era difícil tratar de previdência naquela época e quanto foi difícil também tratar de previdência no estado do Rio Grande do Sul, pela realidade de tudo que aconteceu ao longo dos últimos dias, culminando aí na aprovação do projeto de reforma da Previdência aqui do Estado. O que a gente tem aqui a contribuir nessa noite de hoje, né? O governo federal propõe hoje uma nova reforma da Previdência num sentido único, não deixar que a Previdência pública no Brasil quebre, que a gente não chegue a uma situação de colapso como acontece hoje na Grécia, como aconteceu na França, que precisou fazer uma reforma da sua Previdência no ano passado, tratando da ampliação do tempo de contribuição. É importante que a gente consiga referenciar, primeiro, a diferença dos modelos, né? Nós temos 2 modelos de previdência no país instalados, que por muitas vezes causa uma grande confusão para a população. Nós temos um regime geral de previdência, que vai tratar da previdência do setor privado, dos trabalhadores do setor privado, e nós teremos aí uma previdência pública formada através do regime próprio de previdência, que vai tratar então dos servidores públicos em sua grande maioria. Que é o que nós discutimos na semana passada, e hoje discutimos o regime geral da Previdência, que é aquele que se destina ao setor privado. Privado. Tá. Então, hoje, o que nós temos? Que é o da grande maioria. Da grande maioria. O que a gente coloca? O secretário Michelucci coloca uma situação importante, que é a alteração da nossa tábua demográfica. Se nós observarmos lá, e aí a gente trouxe alguns dados aqui, lá na década de 80, nós tínhamos uma pirâmide etária que literalmente o desenho dela era uma pirâmide. Ou seja, nós tínhamos uma grande base formada por uma população de baixa idade, o que num cálculo matemático, o que força que nós temos uma população que é uma população consumidora, uma população que passaria a envolver no sistema de consumo, seja de revistas, jornais, de todo o sistema de consumo. Quando a gente avalia a nossa tábua demográfica e joga lá para um período de 2050, nós encontramos uma grande inversão. Nós passamos a ter uma população de mais idade, que não mais passará a contribuir para o sistema e passará a receber os benefícios desse sistema. Função do governante, não deixar que uma situação se agrave, que ele não tome decisões de forma correta. Primeiro, esse modelo que nós temos, que separa homens e mulheres, ele é um sistema extremamente defasado para a realidade que nós vivemos hoje. Hoje, se a gente pegar lá na década de 80, a mulher não participava do mercado de trabalho. Hoje, a mulher disputa, e de forma legítima, tem proporções quase que iguais, homens e mulheres no mercado de trabalho. De certa forma, o que a gente verifica com isso? Os benefícios de aposentadoria, os benefícios de pensão, têm que acompanhar esse mesmo crescimento e participação das mulheres no mercado de trabalho. Ou seja, não há mais diferenciação entre homens e mulheres quando nós imaginamos lá e verificamos o momento que elas se aposentam, que hoje, no regime geral, é 5 anos 5 anos anterior à relação do homem. Nós temos ainda a mulher se aposentando aos 48 anos, o homem aos 53. Então o senhor desde logo é a favor do aumento da idade para 33 anos? De logo. Desde logo? Por quê? Porque hoje a realidade demográfica, a realidade da participação no mercado de trabalho e a realidade do equilíbrio das contas públicas passam por uma elevação da idade. Nós temos que trabalhar com isso. E a outra importância também é que nós consigamos aproximar os modelos que aí existem. E aí eu quero entrar na questão do fator previdenciário. O setor público não tem esse fator. Ele já trabalha com uma regra muito bem estabelecida, que é o fator 85 e o fator 95. O fator 85 de forma direta. A mulher
tem 30 anos de contribuição e 55 anos de idade para poder se aposentar. Detalhe, ela tem que contribuir durante 30 anos para que ela possa, então, somada a 55 anos de idade, poder fazer frente ao acesso ao benefício de aposentadoria. Situação essa que não existe no regime geral de previdência. Então, nós precisamos igualar, nós precisamos avançar para que a gente tenha um sistema único de previdência no país, onde as distorções possam ser eliminadas. O fator é verdade, o doutor Décio já coloca com clareza, ele é um estelionato financeiro, né, porque ele reduz de maneira abrupta e dificulta o acesso ao período de aposentação, quando, na verdade, nós temos que trabalhar com uma regra melhor, uma regra que trabalhe com uma melhor O senhor vai abrir qualidade. o próximo bloco. Às vezes, o telespectador vai entender o seguinte, existem 3 variáveis. A alíquota, que é o percentual de contribuição, o tempo de contribuição e a idade mínima para que ocorra. Esse é o tripé. Toda vez que vai se tentar solucionar o problema, nós vamos tentar aumentar a alíquota, ou aumentamos o tempo de contribuição, ou aumentamos a idade para o início do benefício. Essa é a maneira de fazer. Alíquota, tempo de contribuição e idade. E idade mínima. Sempre, todos, a palavra-chave é aumento. Não tem outra alternativa. Aumento de alíquota, aumento de tempo de contribuição ou aumento de idade. Nunca nada diminui. Tudo. Como alguém vai contribuir durante 35 anos e receber durante 35 anos? Pois não. Bom, doutor Alex, o senhor abre o próximo bloco e lhe peço que entre em outros itens, porque o primeiro o senhor já foi bastante preciso. Perfeito. Tem que aumentar a idade para a aposentadoria também para as mulheres, para que passe para 30 anos de serviço. Vamos ao professor de previdenciário, Henrique Giudice Magalhães. Boa noite. Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos que nos assistem. Eu gostaria de iniciar minha intervenção com um adendo, uma lembrança sobre o tema da última fala do secretário Michelucci. Na verdade, há uma quarta coisa que se pode aumentar, pelo menos no regime geral hoje, além da alíquota da idade e do tempo de contribuição. Se pode aumentar o universo de contribuintes. O regime geral de previdência social brasileiro padece pelo altíssimo índice de informalidade no mercado de trabalho. Boa lembrança. Alguma coisa como 30%, 40% desses números diminuíram um pouco, porque o emprego formal se expandiu nos últimos anos. Mas ainda um número muito grande da nossa população ativa ou está desempregado ou trabalha informalmente sem recolher contribuições à Previdência. Então, você concorda que essa turma ela está num patamar de renda bem inferior porque os que estão com renda maior estão contribuindo. Sim. Esse vazio ele se encontra numa faixa bem inferior. Nem sempre, secretário. Não, eu digo preponderantemente em função da quantidade. Claro. Sim, só que a quantidade é tão grande que mesmo que o patamar de renda seja baixo, isso representaria um aumento significativo de arrecadação para o regime geral. Então, partindo-se do discutível pressuposto de que o regime geral se encontra quebrado ou à beira da quebra, me parece que antes de se pensar em restringir direitos, esse seria o caminho para restabelecer esse equilíbrio que supostamente estaria ameaçado. Mas eu vou um pouco além. Eu questiono a própria ideia de que haja déficit na Previdência ou de que a Previdência obrigatoriamente tenha que arrecadar mais do que gasta. O sistema de previdência social, o sistema de proteção social, é um serviço público, como tantos outros. Ninguém ouve falar em déficit da educação, ninguém ouve falar em déficit da saúde, por exemplo, porque já se consolidou, já faz parte do senso comum da nossa sociedade que esses serviços não se medem dessa forma, eles não têm que arrecadar necessariamente mais do que gastam. O retorno que eles dão para a sociedade se mede de outras maneiras, pela elevação do nível de bem-estar na população. Eu vejo o sistema de previdência da mesma forma. O sistema de previdência desenhado pela Constituição de 88 é um sistema de acesso universal que evidentemente depende de alguma forma de financiamento. Mas essa forma de financiamento, e essa é a grande inovação que a Constituição de 88 traz com relação ao quadro anterior, ela não necessariamente tem que estar vinculada ao contrato formal de trabalho. A Constituição prevê, por exemplo, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição sobre o faturamento, que seriam fontes de custeio da Previdência, desvinculadas ali do salário do empregado. E que me parece que são formas, além de tudo, mais justas de financiamento. O único ponto positivo desse projeto, na realidade não há um projeto de lei, a própria matéria da Zero Hora de hoje deixa isso claro. Há rumores em Brasília, na época que eu trabalhei em Brasília no IPE, via-se muito isso. Há alguns setores do governo que defendem restrições na Previdência,
mas não há algo assim fechado e eu espero que não venha a haver, porque esse projeto é desastroso. Eu acredito que durante o programa a gente desastroso? Acho desastroso em vários aspectos. Ele tem um único aspecto positivo, que é exatamente a desoneração da folha de salários. Então fale no único positivo, depois do segundo fale nos vários negativos. O único positivo, a desoneração da folha de salários. Por que eu considero positivo? Porque a estrutura de custeio da Previdência Social, do regime geral, eu quero deixar claro que eu falo sempre do regime geral. Os regimes próprios são outra realidade em que cabem algumas outras ponderações. A estrutura de custeio do regime geral hoje, ela tem um grande problema. Onera-se demais a folha de salários. Eu não compartilho de todo o discurso dos empresários sobre carga tributária, acho que às vezes eles choram de barriga cheia em alguns aspectos, mas realmente... É um dos países de mais altas taxas tributárias. Sim, a questão é para quem? São altíssimas para os assalariados, não tão altas assim para alguns grandes empresários que reclamam muito. Mas qual é a questão hoje? Não se deve tributar salário. Pagar salário é um fato virtuoso socialmente. O empregador que emprega mão de obra e que remunera bem seus empregados não deveria ser penalizado por isso, deveria ser premiado. E, ao mesmo tempo, nós temos o setor de atividade econômica que mais ganhou dinheiro nesse país nos últimos 15 anos, que é o setor financeiro. Os bancos não empregam quase ninguém porque automatizaram todas as suas operações, cobrem toda a folha de salários que serve de base para a contribuição previdenciária. Só com aquelas tarifas de R$1 e pouco que nós pagamos para emitir cheque, o resto do que eles têm é lucro. E aí, isso foi parcialmente compensado com simples, mas mesmo um médio empresário hoje, que gasta um volume significativo de seu ganho com salários, é penalizado, enquanto um banqueiro que tem uma margem de lucro enorme vai contribuir pouco para a Previdência por conta disso. Porque não tem empregado. Porque o volume o que gasta com salário em proporção ao lucro é ínfimo. E também porque, agora entrando no campo da demografia, eu não vejo a coisa de forma tão desastrosa quanto os nossos dois companheiros de mesa aqui levantam, mas eu admito que há sim uma tendência ao aumento da proporção de idosos na população e que a solução para isso é justamente não cortar direitos, mas mudar a estrutura de custeio da Previdência e desvinculá-la da população ativa. Realmente. Esse projeto não prevê isso? Não, esse projeto não prevê, ele indiretamente prevê. Ele prevê a desoneração da folha, ele prevê tirar a parte dessa arrecadação da folha de salário. E aí o fator, assim, o que vai levar ao pagamento de contribuição, a base da arrecadação da Previdência não vai ser mais o número de trabalhadores ativos. Desonerando-se a folha e aumentando-se a CSLL, por exemplo, o critério básico de contribuição... Em vez de contribuir direto lá, tirar do empregado, tirar do empregador, eu tiro de outra fonte. Sim, tira do lucro. E de alguma maneira a sociedade vai ter que pagar. Sim. Esse dinheiro não surge do nada. Não, não surge do nada. Ele vai surgir do lucro da empresa e não do que o empregador paga sobre o salário do seu empregado. Mas as empresas não vão estrelar aí com isso? Olha, para grande parte das empresas, eu acredito que isso seja vantajoso. Vai baixar de 20, que é o início da contribuição da empresa sobre toda a folha, baixar para 14. Eu defendo que baixe mais. Sim, é um número expressivo. É um número expressivo, eu defendo que deixe Por isso que eu digo, eu acho que esse mix aqui é razoável. Então tá, vamos discutir mais, porque até agora há pouco se discutiu sobre o projeto. Então deixa eu fazer um primeiro intervalo, repetindo, inclusive, sobre uma das particularidades, não sei se é a mais importante, mas ela é uma das importantes, com relação à proposta de contribuição previdenciária para as mulheres, subindo de 30 anos para 33 anos de serviço. E aí, perguntando ao telespectador, o que acha? Está de acordo? Olha, daqui a pouco disse aqui o doutor Alex que hoje em dia não há que diferenciar. Homens e mulheres têm os mesmos direitos, então, que contribuam da mesma forma. E mesmo assim, os 33 anos ainda fica abaixo do homem, né? Muito bom. É que o homem aumenta também. Bom, mas a mulher hoje perde mais que o homem com o fator, sabiam disso? Nós vamos ver depois. O fator está sendo extirpado do projeto. Pois é, o fator está sendo previdenciário. Na fórmula não, ele é um novo nome. Bom, vamos tratar disso. Por isso que eu estou pedindo desde o início, vamos entrar no... Foi muito bom fazer um retrospecto da Previdência, mas vamos agora o que está sendo proposto daqui para frente, o que é bom e o que não é bom. Então, quem acha que as mulheres devem ter esse aumento de contribuição, 3299-2361, sim. Quem acha que não, 3299-2362, voltamos.